Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Rogamos a Jesus que seja conosco durante estes momentos de estudo, onde nós estamos inseridos no grupo EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e hoje o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje é o quarto estudo. Temos como objeto os itens 74 a 98. Faremos a leitura das questões e logo após faremos a leitura dos conceitos extraídos destes itens do Livro dos Médiuns. E durante o nosso estudo, além do link para o acesso ao vídeo, com a leitura, com as questões, estaremos colocando no grupo as questões e um quiz sobre essas questões, para vermos se estamos realmente aprendendo, testar os nossos conhecimentos, sabendo que doutrina espírita somos todos aprendizes. Então, para iniciarmos, faremos a leitura das questões. Que a densidade do perispírito varia? Qual o papel do médium no fenômeno espírita? Quando o espírito pressiona a tecla de um piano e produz o som, é o contato de seus dedos com o teclado que possibilita esse feito? Como se explica a levitação? Diante do fenômeno de rapés, pancadas, ruídos, etc., como proceder para saber se são produzidos por espíritos? Quais são as manifestações espíritas mais simples? Qual é o objetivo das manifestações espíritas espontâneas? Como devemos proceder diante das manifestações espíritas espontâneas? Como ocorre o fenômeno de transporte? Que é que o médium possui que os espíritos não possuem? E faremos a leitura dos conceitos extraídos desse item 4. Lembrando sempre que utilizamos o Livro dos Médiuns, a tradução. Então, vamos lá. Só um minuto. Então, os conceitos e informações extraídos dos pontos indicados do estudo número 4, nós teremos que, das explicações dadas pelos espíritos, ressalta este ponto capital, que o fluido universal no qual reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações e que este agente recebe seu impulso do espírito. Em algumas pessoas, há como que uma emanação desse fluido. Devido ao organismo delas, são essas que constituem, propriamente falando, os médios de efeitos físicos,
a emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e sua combinação mais ou menos fácil. Daí os médios mais ou menos fortes. Quando um objeto é posto em movimento, transportado ou lançado ao ar, não é o espírito que o agarra, empurra e ergue, como faríamos com as mãos. Ele o impregna de um fluido combinado com o fluido do médium, e o objeto momentaneamente vivificado age como faria um ser vivente e segue. Então, o impulso da vontade do espírito. Há fenômenos espíritas provocados e há os que produzem espontaneamente, sem participação da vontade, e longe dela, pois tornam-se frequentemente muito importunos, o que exclui a ideia de que possam ser um efeito da imaginação sobreexcitada pelas ideias espíritas, visto que ocorre em casos de pessoas que jamais ouviram falar disso. Esses fenômenos, que se poderiam chamar de espiritismo prático natural, não são muito importantes, porque não podem ser suspeitos de conivência. Admitindo-se, após uma verificação minuciosa, que os fenômenos sejam reais, é justo ter medo deles? Certamente que não, porque em nenhum caso poderia haver nisso o menor perigo. As manifestações espíritas espontâneas não se limitam sempre a barulhos e a batidas. Degeneram algumas vezes em verdadeiro tumulto, em perturbações, móveis e objetos diversos são derrubados, projéteis são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, vidros das vidraças são quebrados. Mas a manifestação desse gênero não são nem raras e nem novas. Os fatos dessa natureza têm frequentemente o caráter de uma verdadeira perseguição. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante vários anos encontravam de manhã suas roupas espalhadas, escondidas até nos tetos, rasgadas e cortadas, apesar das precauções de trancá-las à chave. A explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de citar. Os barulhos, conquanto mais fortes do que as batidas da mesa, têm a mesma causa. Poder-se-ia perguntar: onde em tais circunstâncias se encontra o médium? Os espíritos nos disseram que nesses casos há sempre algum médium cujo poder se exerce sem que ele o saiba. As manifestações espontâneas raramente se produzem em sítios isolados. É geralmente em casas habitadas que elas se dão, pelo fato da presença ali de certas pessoas que exercem uma influência sem o quererem. São médiuns naturais. E estão para os outros médiuns como os sonâmbulos naturais estão para os sonâmbulos magnetizados. A intervenção voluntária ou involuntária de um médium para a produção desses fenômenos parece ser necessária na maior parte dos casos, ainda que haja situação em que o espírito pareça agir sozinho. É que ele consegue o fluido animalizado anures e não nas pessoas presentes. Isso explica porque o espírito que nos cercam não produzem perturbações a cada instante. É preciso primeiro que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem o que nada fará. Em seguida, frequentemente, é preciso que encontre no lugar em que quer agir uma pessoa apta a circundá-lo. A coincidência que se depara muito raramente aparecendo tal pessoa, ele se aproveita dela.
Apesar da reunião de circunstâncias favoráveis, pode ser ele ainda impedido por uma vontade superior, que não lhe permita agir à vontade. Pode então lhe ser permitido agir dentro de certos limites apenas. E se as manifestações forem julgadas úteis, quer como meio de convicção, quer como prova para a pessoa visada. As explicações dadas por São Luís a respeito dos acontecimentos ocorridos em junho de 1860 na Rua dos Noviers, em Paris, está na Revista Espírita de agosto de 1860, mostram, primeiro, que as manifestações foram provocadas por um espírito que se divertia à custa dos moradores do lugar. Segundo, que o espírito perturbador não gostava do morador do lugar e queria prejudicá-lo e fazê-lo mudar-se dali. Terceiro, que entre os moradores da casa havia um médium. Do contrário, afirma São Luís, o fato não teria lugar. Quarto, que pode haver ocasiões em que a presença imediata do médium não é necessária. Quinto, que os objetos lançados sobre a casa são apanhados ali mesmo ou nos arredores. Uma força provinda do espírito lança-os no espaço e eles caem no lugar designado pelo espírito. Sexto, que quanto mais nos elevarmos moralmente, mais atrairemos os bons espíritos, afastando-se necessariamente os maus, que são os provocadores de tais manifestações. Evocado o espírito perturbador, este deu diversas informações sobre o fenômeno. Primeiro, que ali, na sociedade espírita, não seria possível atirar pedras, porque a instituição tinha um guarda que velava pelo bem das pessoas. Segundo, que havia encontrado na casa um bom instrumento e nenhum espírito sábio e virtuoso para impedi-lo. Terceiro, que a empregada era a médium. Quarto, que os objetos atirados na casa foram apanhados no quintal da casa e nos jardins vizinhos. Quinto, que ele poderia tê-los fabricado, mas isso seria mais difícil. Sexto, que ele fora trapeiro naquele bairro e desencarnara 50 anos antes. Sétimo, que ainda estava a vaguear e ninguém orava por ele, ninguém o auxiliava, e ele também não trabalhava. O espírito de Erasto, ex-discípulo de São Paulo, falando a respeito do fenômeno de transporte, esclareceu que para obter fenômenos dessa ordem é preciso contar com médiuns sensitivos, isto é, dotados do mais alto grau de faculdades medianímicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiuns, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor com profusão seu fluido animalizado. Seu concurso de vários médiuns bem dotados facilita a realização dos fenômenos de tangibilidade, de pancadas e de levitação. Com o fenômeno de transportes dá-se coisa diferente. Da produção daqueles fenômenos, a obtenção do fenômeno de transporte. A distância é grande, porque neste caso, não apenas o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como também muito mais o espírito não pode operar, senão por meio de um só aparelho medianímico. Isto é, vários médiuns não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. A presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera esse fenômeno entrava radicalmente sua operação. Além disso, os transportes necessitam sempre de uma maior concentração e, ao mesmo tempo, uma maior difusão de certos fluidos, que não podem ser obtidos senão com médiuns bem dotados, os quais têm o aparelho eletromedianímico melhor condicionado.
É preciso que entre o espírito e o médium influenciado exista uma certa afinidade, uma certa analogia, uma certa semelhança que permita a parte expansível do fluido perispíritico do encarnado misturar-se, unir-se, combinar-se com o espírito que quer executar o transporte. Esta fusão deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, uma. Erasto diz então que há um elemento que só o encarnado possui, fundamental aos fenômenos medianímicos, o fluido vital, de que o espírito operador é obrigado a se impregnar. É somente assim que ele pode, por meio de certas propriedades do ambiente, isolar, tornar invisíveis e fazer moverem certos objetos e os próprios encarnados. Guardemos por regra geral que os fenômenos espíritas não são feitos para serem dados em espetáculo e para divertir curiosos. Se alguns espíritos se prestam a esta sorte de coisas, não pode ser senão para fenômenos simples, e não para aqueles que, como os transportes e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Muitos dirão que tais fenômenos são úteis para convencer os incrédulos. Erasto, porém, recomenda: falem ao coração, e por aí que farão o maior número de conversões sérias. Se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, lembra Erasto, não é de bom aviso aceitá-los a todos cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou de transporte se manifesta espontaneamente, é de uma maneira instantânea, aceitem-no, mas não aceitem nada cegamente. Que cada fato sofra um exame minucioso, profundo e severo, porque o Espiritismo nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestigiadores podem imitar. Queridos irmãos, queridas irmãs, seguiremos o estudo no grupo. Agora colocaremos o quiz e assim vamos dando sequência ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Que Jesus possa continuar conosco, permitindo sempre o nosso discernimento, permitindo sempre o amparo, como também os esclarecimentos necessários para cada um de nós. Que Jesus seja conosco sempre.